Você já tentou aplicar vários métodos de estudo na sua vida e não deu certo? Você sente que fica horas e horas estudando e mesmo assim não evolui? Sente que não aprende, que não deu certo esse método? Bom, sou a Anne, sou estudante de medicina e hoje vim falar aqui pra você sobre métodos de estudo. Eu era uma pessoa que passava muito tempo estudando. Eu estudava durante muito tempo, via vários conteúdos, fazia muitas questões, mas sentia que mesmo assim não evoluía, que eu estava enxugando no gelo. E quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu vi que não era porque eu estudava durante pouco tempo, mas sim porque eu não estudava de uma forma correta. E foi isso quando tudo mudou. Eu aprendi a estudar da forma que eu deveria. Por isso eu preparei esse vídeo para vocês, separado em quatro partes. A primeira fala sobre aprendizagem. Então, como você vai aprender determinado conteúdo, porque você precisa colocar ele na sua cabeça. A segunda parte é sobre revisão, porque você precisa fixar ele na sua cabeça mesmo. A terceira é como você vai organizar a sua vida, principalmente em relação aos seus estudos. E a quarta coisa é como você vai testar seus conhecimentos na prática. Então, o primeiro passo dessa lista é aprender a aprender. Então, você precisa descobrir a forma como você entende melhor um conteúdo. Às vezes você aprende mais lendo, vendo um professor explicar, fazendo questões, algo nesse sentido. Eu, particularmente, era uma pessoa que achava muito legal ficar lendo vários livros, assim. Eu pegava um livro de física, ficava lendo, assim, só que demorava muito tempo, não funcionava pra mim. Só que eu achava muito bonito. E eu me esforcei durante um tempo a fazer isso. Quando eu vi que não estava sendo eficiente no meu tempo, eu parei. Porque eu vi que, nossa, isso aqui vai demandar muito tempo. Por mais que eu aprenda bem, não é essa forma como eu consigo aproveitar melhor meu tempo. Então, o que você tem que fazer agora é descobrir, parar e pensar, olha, quais foram os conteúdos assim que eu aprendi da melhor forma possível, de uma forma prática, fácil e eficiente, né? Então, que ocupasse menos tempo. Ah, não, então foi quando aquela pessoa me explicou. Ah, não, foi quando eu vi bem pouquinho, já fui fazendo questão. Ah, foi lendo o resumo do ChatGPT antes, enfim, né? Você tem que descobrir qual é a melhor forma para você. E nessa etapa, você pode fazer algumas coisas. Então, você pode testar coisas diferentes agora. Pega uma semana e em cada dia, assim, você testa. Olha, hoje eu vou vídeo aula, amanhã eu vou ler o livro, depois de amanhã eu vou ler resumos assim e vou fazer questão. Então, você pode testar mesmo, né? Essa é uma etapa que você tem que testar para poder ser mais eficiente. E só que isso por si só não é suficiente, porque se você não revisa, você vai esquecer do seu conteúdo. Então, a segunda etapa é revisar. E o que é essa revisão? É você relembrar o que você acabou de aprender, né? Então, uma coisa que é muito boa, que a gente comentou já em outros vídeos, é sobre a revisão espaçada. E você pode fazer essa revisão de várias formas. Você pode fazer lendo resumo, fazendo flashcard, fazendo questões, você coloca um despertador assim. Isso vai do que mais funciona para você. Comigo, eu particularmente não gostava de flashcard. No começo, eu achava muito chato. Eu conversei até com uma amiga minha. Eu falei, não, eu não faço flashcard não, porque demora muito tempo e eu acho que é pouco eficiente assim pra mim. Ela, nossa, mas é muito bom. Aí eu parei pra pensar e eu fiquei, olha, talvez eu não goste de fazer flashcard, que demande muita atenção minha. Então, é o que eu deveria estar fazendo. Então, você vai ver, olha, não é necessariamente o que é mais confortável para você, mas sim o que você aprende de uma forma melhor, o que realmente vai te fazer passar. Que realmente, assim, esse período da vida, esse período do vestibular, muita coisa vai te demandar muito esforço que às vezes você nem gostaria tanto. Então, de você se desafiar mesmo, colocar coisas grandes, coisas difíceis para serem feitas. Então, isso entra no mesmo do outro, né? De você testar. Testar coisas que são boas para você e que você faz com eficiência. Essa é a questão de fazer questões, podem ser muito boas, mas aí vai demandar você procurar aquelas questões em bancos de questões. Então, você vai ver, olha, o que fica mais eficiente aqui, né? E às vezes na revisão a gente ainda pode travar. E por que a gente pode travar? Porque a gente não sabe o que tem que fazer, né? Então, isso entra muito na desorganização. Se você chega lá, você chega para sentar. Não, olha, eu tenho que revisar essas doenças daqui, vitaminas, eletrostática, e você fica confuso, porque várias informações na sua cabeça ao mesmo tempo, seu cérebro já ficou cansado, já não quer fazer nada. Então a primeira coisa assim que você tem que fazer é também se organizar. Se organizar não só em relação às revisões, mas em relação ao que você vai estudar e a hora que você vai estudar. Isso é grande parte do seu método vai ser isso. Porque para você decidir sentar e estudar, vai demandar muito que você saiba o que você tem que fazer naquele momento, para que você não desista, assim. Isso acontece comigo atualmente de formas, assim, absurdas. Eu vejo tanto de coisa que eu tenho para estudar
e a primeira coisa que eu faço é deitar. Tipo assim, que decisão é essa, né? Mas é natural do nosso corpo procurar conforto. Então que você veja, olha, deixa separado. O que você vai fazer para você nem ter que pensar muito, assim, ah não, olha só, agora é eletrostática, então vou fazer aqui. Não tem que pensar em várias coisas. E existe uma parte que, para consolidar tudo isso que a gente está falando, né? Para você chegar no dia da prova e conseguir fazer, é o teste. Então, muitas pessoas esperam estar preparadas para começar a fazer simulado, mas isso não é bom, porque você precisa testar seu conhecimento a cada momento, você precisa testar o dia da prova. Então, o seu método também tem que estar muito entrelaçado a você testar isso. Então, se você conseguir fazer um banco de questões onde você consegue selecionar os assuntos que você já viu e fazer uma determinada prova, ou mesmo se você imprimir uma prova assim, vamos supor uma prova do Enem passada, que beleza, você não viu todos os conteúdos, mas só o fato de você estar fazendo ali, você estar se testando, isso é muito importante. E é muito importante que esteja no seu método também. No começo do ano, eu fazia assim, uma prova a cada 15 dias, aí depois eu aumentei para uma prova por semana, e aí quando foi chegando mais perto, eu fazia umas 2, 3 provas por semana, assim, porque a parte do teste que vai moldar tudo o que você vai fazer, né? Tudo que você precisa estudar mais, ver se você realmente absorveu um conteúdo e também o que faltou. Que até, às vezes, nas revisões mesmo, você esquece que teve aquele conteúdo, e, enfim, você nunca mais revisou, mas aí quando você vai lá e faz uma questão e caramba, nossa, eu esqueci que tinha essa função química aqui, sabe? Então, quando eu percebi esses 4 principais tópicos, eu vi que eu precisava mudar, que eu precisava fazer algo diferente. E o que me faltava mesmo era um método, era algo claro, que não dependia do meu humor, de como eu acordei, se eu estava motivada. Não, dependia de ir lá e executar. Eu sabia que, olha, agora eu tenho uma questão de matemática, eu tenho que ir lá e tenho que fazer. E foi exatamente por isso que eu escrevi um e-book para vocês. Eu pensei exatamente em como foi a minha jornada para estudar pelo vestibular, a construir uma rotina. O e-book se chama 7N e ele vai te ensinar como você entrar em uma rotina em 7 dias. Na hora que eu estava estudando para fazer esse e-book, eu vi que muita coisa que eu estudei estava pautado na neurociência. Então eu estudei um pouco mais sobre neurociência e eu escrevi esse e-book para vocês. E ele vai estar aqui no link, aqui na descrição. Se vocês quiserem dar uma olhada, entrem lá. E lembrem-se, método é muito melhor que motivação, tá bom? Me diz aí, qual parte do método você não tem? Se inscrevam no canal, deixem seu like e se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aqui nos comentários.